Oi pessoal, me diz aí, diante de dois caminhos, como é que você escolhe? Você costuma pedir a opinião de alguém na hora de escolher ou você prefere ouvir o seu coração? Alguma vez você já pegou o caminho errado? A gente está numa viagem e de vez em quando surge uma bifurcação na estrada, não é assim? E que é exatamente aquele ponto em que a gente vai precisar parar para decidir para que lado eu vou, qual é o caminho certo. Mas e quando você já está no caminho e percebe lá na frente que pegou o caminho errado? O que você faz? Você quer saber? Então, vem comigo! Na nossa vida a gente precisa fazer escolhas e decidir coisas o tempo todo, não é assim? E sempre vai ter diante de cada um de nós dois caminhos. Um que vai me levar, um que vai te levar na direção do seu propósito, do plano original de Deus para você e para mim, e o outro que, mesmo sendo aparentemente muito bom, ele pode te afastar do lugar que Deus preparou para você. E como Deus não quer que nenhum de nós se perca por caminhos errados, por caminhos de morte, Ele diz pra gente lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 30, versículo 19, Ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, o mal e o bem, o certo e o errado, o lícito e o ilícito sempre vão cruzar o nosso caminho o tempo todo. Mas eu tenho uma notícia para você. Só você vai poder decidir que caminho você vai escolher. Ninguém vai poder fazer isso por você. Quantas vezes a gente fica diante de uma situação em que a gente não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda? Já aconteceu isso com você? Eu continuo com esse namoro ou não? Eu fico nessa empresa ou eu vou para outra? Eu fecho esse negócio agora ou eu espero um pouquinho mais? E a gente fala assim: e agora? Para que lado eu vou? E aqui eu deixo uma dica para você. Quando a visibilidade não for boa, então diminua a velocidade. Quando você não estiver enxergando a situação com clareza, então não decida nada. Espere a situação melhorar. Quer mais uma dica? Nesses momentos de dúvida e de incertezas, cuidado com as pessoas que se aproximam de você para te darem conselhos. Quem são essas pessoas? A gente tem que perguntar, quem são essas pessoas? Elas fazem parte da minha vida? Essa pessoa tem credibilidade? Eu posso confiar nessa pessoa, nos conselhos dela? Eu já ouvi muita gente dizer assim: siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar. Alguém já deu esse conselho para você? Pois é, na verdade a Bíblia diz exatamente o contrário. Lá no livro do profeta Jeremias está escrito assim, que o coração do homem ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Está lá em Jeremias 17:9. Ou seja, o meu coração ele pode me levar para grandes ciladas, para grandes armadilhas, porque nele está a sede das minhas emoções. Então eu não posso correr o risco de escolher um caminho ou de tomar uma decisão com base nas minhas emoções, com base no meu coração. Por isso, então, cuidado com a sua percepção, cuidado com o que diz o seu coração. Muitas vezes a gente começa a trilhar por um caminho que aparentemente é até bom, mas lá na frente a gente descobre que esse caminho ele estava cheio de armadilhas e de ciladas. Então, eu tenho a opção de continuar caminhando por ele, ou eu posso me arrepender, voltar atrás e fazer o caminho de volta. Mas tem muita gente dizendo assim: não se preocupe não, continue trilhando por esse caminho, porque no final tudo vai dar certo. Mas eu preciso te dizer uma coisa, não se engane, só vai dar certo no final se o caminho que você pegou foi o caminho certo.
Você se lembra da parábola do filho pródigo? Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, de 11 a 32. Aquele jovem, ele resolveu seguir por um caminho que para ele era o melhor caminho. Ele tinha tudo na casa do pai dele. Ele estava seguro ali, mas ele quis experimentar coisas novas, um caminho diferente. Tudo lá fora parecia atrativo demais para ele. Então, num primeiro momento, essa decisão dele de deixar a casa do pai para ir em busca dessas novas experiências, num primeiro momento essa decisão parecia ser certa. Porque ele deve ter pensado assim: eu sou jovem, eu tenho muita coisa ainda para conhecer, eu tenho uma vida pela frente. Então ele tinha todos os argumentos ali com ele. E essa parecia ser a decisão mais acertada aos olhos dele. Esse parecia ser o melhor caminho para ele tomar. Mas nesse caminho ele só encontrou frustração, humilhação, decepção, ciladas, armadilhas, engano. Então, depois de perder tudo nesse caminho que ele escolheu, ele se arrependeu e resolveu fazer o caminho de volta. Ele poderia ter escolhido insistir naquele caminho, mas ele se lembrou da casa do pai, de tudo que ele tinha lá, da segurança, da provisão, do cuidado, e então ele resolveu voltar. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao final será caminho de morte. O problema é que muitas vezes a gente insiste em trilhar por caminhos errados e ainda fica ali esperando resultados excelentes. É mais ou menos assim: eu insisto num relacionamento abusivo e quero que no final tudo dê certo. Eu insisto numa sociedade com uma pessoa que tem o hábito, por exemplo, de mentir, de enganar, e eu quero que no final dê tudo certo com essa sociedade. Eu insisto em frequentar lugares perigosos e imorais e quero que no final tudo acabe bem. Então a dica é: final feliz é privilégio de quem escolhe o caminho certo. A mensagem do mundo hoje para nós é essa: quem chegar primeiro é o melhor. Mas tem uma frase que diz assim: melhor mesmo é andar devagar no caminho certo do que correr no caminho errado. Essa frase é de Fabrício da Silva. Então, não são as flores e muito menos os espinhos que vão definir qual é o caminho certo ou qual é o caminho errado. No caminho certo, por exemplo, você vai ter aflições. No caminho certo, algumas vezes vai ter choro. No caminho certo, vai ter frustração, vai ter decepção. No caminho certo, vai ter tudo isso, porque foi isso que Jesus garantiu pra gente quando ele disse que neste mundo a gente teria aflições. Então vai ter aflição no caminho certo. Então, o que me dá a certeza de que eu tô no caminho certo não é a ausência de aflições, não é a ausência de problemas, mas é a paz que eu experimento apesar desses problemas. E essa é a paz que excede todo o entendimento humano. É a paz que vai além da nossa compreensão humana. É a paz que Paulo e Silas experimentaram ali enquanto eles estavam na prisão, sendo açoitados. Eles experimentaram essa paz que excede o entendimento humano. E é dessa paz que a Bíblia fala, né? Essa paz que excede realmente a nossa compreensão humana. Você está passando por uma situação difícil, a circunstância não é favorável, mas ainda assim o seu coração está em paz. O filho pródigo, ele reconheceu que tinha tomado um caminho errado. Ele insistiu por algum tempo em caminhar por esse caminho, mas depois ele se rendeu e fez o caminho de volta, porque ele percebeu que aquele caminho era caminho de morte. Em alguma área da sua vida, em algum momento, você reconhece que pegou algum caminho errado? Então, eu quero te dizer que ainda dá tempo de voltar, como o filho pródigo fez, de fazer o caminho de volta. Mesmo que você tenha entrado por um caminho de morte, se você está vivo aí, ainda há esperança. Ainda dá tempo
de se arrepender, de voltar e pegar a rota certa. Ainda dá tempo de fazer esse caminho de volta, como eu falei, né? E esse caminho de volta, ele passa necessariamente por Jesus Cristo. Na verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse texto está em João 14,6. Quando Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele está então eliminando qualquer outro caminho proposto para se chegar ao Pai. Jesus Cristo não é um dos caminhos, Ele é o único caminho de volta para Deus. Então o importante é estar no caminho. Quando eu pego o caminho certo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu vou chegar, eu sei onde esse caminho vai dar, não é assim? Você conhece a história da Alice no País das Maravilhas? Tem um trecho muito interessante dessa história em que ela está perdida ali e encontra o gato em cima de uma árvore. Então ela pergunta para esse gato assim: ô gato, você pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? E o gato respondeu assim: isso depende do lugar aonde você quer ir. E ela disse: mas eu não sei para onde eu quero ir. E o gato respondeu assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se eu sei que o meu destino é o céu, eu sei para onde eu estou indo, se eu quero ir para lá, eu preciso pegar o caminho que me leva até lá, o caminho certo. Tem um hino bem antigo que diz assim: quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Quem é que vai se importar com essa jornada, né? Quando o que importa é onde essa estrada vai dar, né? A certeza de um lar celestial no fim dessa estrada da vida nos permite então suportar com alegria os obstáculos, as batalhas, né, ao longo desse caminho. Então, escolher o caminho certo é importantíssimo, mas decidir andar por ele é que vai me garantir esse destino, o melhor destino. Amém? Essa foi a mensagem de hoje, foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe aí pra mim o seu joinha e não se esqueça também de se inscrever no canal, para que a gente esteja aqui toda semana vivendo juntinhos aqui, ó, a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo para cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.